A possibilidade de aplicação de uma determinada estratégia, parecida com a que temos visto para fundos de hedge ou private equity, é um dos elementos que poderiam ser atraentes para a base de gestores de ativos. Qual é o motivo para o crescente interesse por fundos de gestores de ativos suíços? Considerando o que temos observado, o principal motivo para o crescente interesse por esse tipo de produto, o fundo de investimento alternativo, tem vindo de clientes subjacentes de gestores de ativos. Historicamente, os gestores de ativos têm sempre respondido às necessidades dos clientes, especialmente dos clientes institucionais, como fundos de pensão e empresas de seguro. Por causa do clima econômico atual, todos estão em busca de valor. Portanto, com esse determinado instrumento ou veículo de investimento lançado por Luxemburgo, a principal razão para o interesse é o tempo para a entrada no mercado. Atualmente, historicamente, outros veículos de investimento regulados por Luxemburgo podem levar de 3 a 6 meses para receber a aprovação final do regulador para que o produto seja lançado e então distribuído. Este produto específico é atraente para gestores de ativos suíços, porque o tempo para a entrada no mercado é muito mais curto, de 2 a 4 semanas, dependendo do tipo de veículo de investimento. As pessoas não querem mais deixar o dinheiro com os gestores de ativos, porque sabem que o dinheiro não vai render juros. Portanto, se um gestor de ativos pode atrair mais dinheiro através de um produto de investimento que tem uma estratégia sólida em um tempo relativamente curto para a entrada no mercado, nós acreditamos que o interesse será grande. E o que o gestor de ativo espera alcançar ao oferecer esse tipo de investimento aos seus clientes subjacentes? Nós temos observado 2 componentes-chave. O primeiro é prover bons e constantes retornos para os clientes subjacentes, porque esse é o motivo pelo qual os clientes pagam seus gestores. O segundo componente é alcançar suas metas de distribuição. A vantagem desse veículo de investimento específico é que, apesar de ser domiciliado em Luxemburgo, ele pode ser distribuído em vários países da União Europeia e poderia potencialmente atrair outros clientes subjacentes de outras regiões. Em se tratando de distribuição, tudo é uma questão de poder promover o produto para uma base de clientes investidores que queiram entrar para esse mercado. A atratividade desse veículo, obviamente, dependerá do gestor de ativos, em termos da estratégia escolhida, porque esse tipo de produto poderia ser atraente para gestores de ativos envolvidos com fundos de private equity e imobiliários, por exemplo. Os gestores também poderiam lançá-lo como um simples fundo mútuo para atrair um certo tipo de investidor subjacente, que poderia ser uma empresa de seguros, indivíduos de renda líquida ultra alta ou escritórios de família. So again, it could be someone as an underlying investor that could be an insurance company, ultra high net worth individuals, family office. Tudo depende da estratégia, mas como eu disse anteriormente, o que temos observado como atratividade tem sido o tempo para a entrada no mercado e o tempo de resposta. Em se tratando do estabelecimento da estrutura do fundo e da aplicação de uma determinada estratégia parecida com a que temos visto para fundos hedge ou private equity, esses são os elementos que poderiam ser atraentes para a base de gestores de ativos. It's these elements that could definitely appeal to the asset management base, which is perhaps Esse talvez seja um motivo para o crescente interesse, desde que as autoridades de Luxemburgo anunciaram o lançamento desse produto. Como o BNP Paribas Securities Services pode ajudar gestores de ativos suíços que desejam lançar fundos no mercado de Luxemburgo? Localmente falando, nós temos um escritório em Zurique e estamos na Suíça há 15 anos. Nós nos desenvolvemos muito em se tratando da aquisição de novos clientes e, essencialmente, temos o suporte de toda a rede de escritórios do BNP Paribas Securities Services, especialmente em Luxemburgo. notably Luxembourg.
A minha base de clientes é predominantemente composta de gestores de ativos suíços com a maior parte de seus fundos em Luxemburgo, porque o veículo de investimento em Luxemburgo permite que eles apliquem suas estratégias de distribuição para investidores institucionais suíços ou para outros países na Ásia que permitem veículos de Luxemburgo, por exemplo, ou potencialmente para os Estados Unidos. Essas são as diversas razões. Vehicles or potentially the United States. So these are the various reasons, and so our O nosso papel, particularmente o meu, é facilitar a comunicação entre os gestores de ativos suíços e os meus colegas em Luxemburgo, porque um dos objetivos que temos aqui na Suíça é garantir que o gestor de ativos não tenha que tentar entrar em contato com o escritório de Luxemburgo. Nesse sentido, nossa estratégia é sempre estar onde o cliente está. strategy, and it's a part of the group strategy, we always want to be where the client is. And in my No meu caso, quando o cliente precisa de nossos serviços em Luxemburgo, eu atuo como intermediário e explico os serviços do BNP Paribas em colaboração com os meus colegas em Luxemburgo. Do ponto de vista do escritório de Luxemburgo, nós somos um dos maiores bancos depositários no mercado e o nosso diferencial é que temos laços estreitos com o regulador CSSF. Nós temos experiência em lidar com estruturas sofisticadas de fundos de investimentos e não nos concentramos exclusivamente em veículos clássicos como o SICAV. Além disso, nós temos muitos gestores de fundos que usam nossos serviços para estruturas mais complicadas de fundos de hedge e private equity. investment vehicles such as the CCAV, but we've also have a huge amount of fund managers who use us for their most complex hedge fund structures, private equity structures, and Nós vamos lançar em breve o nosso primeiro fundo de investimento europeu a longo prazo no mercado de Luxemburgo, como um gestor domiciliado na Suíça. Esse veículo de investimento foi criado recentemente e, por causa disso, nós produzimos relatórios e apresentações para facilitar o acesso dos gestores de ativos domiciliados aqui na Suíça a mercados como Luxemburgo. question domiciled here to domicile their fund in a market like Luxembourg. O fato de nós representarmos um certo nível de estabilidade tende a ser muito atraente para gestores de ativos, pois eles podem usar o suporte de toda a nossa rede. Nós somos um banco com forte classificação e temos o conhecimento para permitir que um gestor de ativos lide com este tipo de estrutura de fundos. Enabling an asset manager to domicile this type of fund structure. Well, thank you. Muito obrigado por conversar com a gente, Jeffrey. Obrigado pelo convite.